Miguel Mortágua falando do programa de quinta. Eu acho que existe uma exigência. Uma primeira notícia, primeira mão. Nós temos mais um candidato, pré-candidato a vereador, que é o Wesley Teixeira pelo PSB. A vereador não, a prefeito. A prefeito. Wesley é pré-candidato a prefeito, vai fazer o lançamento dele no Salão de Festas Nikkei no dia 16 de março. Então nós temos mais um pré-candidato a prefeito do PSB, que curiosamente era o partido que o Augusto saiu como prefeito algumas vezes, né ou não? Sim, né? Diversas vezes pelo PSB. Wesley Teixeira, o filho do ex-prefeito Dorval Lima. Continuamos o programa. Miguel, você não acha que muitas vezes o legislativo falta conhecimento? Porque, veja bem, as pessoas sempre criam aquela coisa, será que o vereador precisa estudar? O cara, para ser político, precisa estudar, aquela coisa toda? Mas olha, para ser sincero, eu fui aprender, eu fui ver a matéria de capitalismo, regimes de governo, né, parlamentarismo, presidencialismo, aquela coisa. Eu estudei por conta própria no decorrer da minha vida, porque eu fui ler. Eu fui ver esse tipo de matéria apenas na faculdade. Você não acha que às vezes, se você chega para alguns parlamentares, algumas pessoas, elas nem sabem o tipo de governo que é, quer dizer, você acha que a falta de conhecimento seria obrigatório, então pelo menos ter lá um histórico escolar, porque o cara vai prestar um concurso público e tem exigência lá, coletor de lixo, 1º grau completo, e o vereador não. Você acha que seria necessário isso ou não? Não, o que acontece tudo começa na educação, por isso que o rapaz falou, né, quando eu disse, os professores, pelo amor de Deus, comecem a ensinar às crianças que não existe executivo corrupto sem que a Câmara não seja corrupta. Porque o que acontece, quem levou esse país a essa tragédia de corrupção, por exemplo, de fome, de sofrimento, de falta de saúde, não é o iletrado, é o cara às vezes PhD em alguma coisa. É o engenheiro, é o advogado, é o professor, é o catedrático. Esses caras é que levam o Brasil a esse tipo de situação. Olha os ladrões. Dá uma olhada. Olha a corja, por exemplo, de todo o processo do mensalão. Você não vê nenhum com 1º grau. Você não vê nenhum analfabeto. Todos os caras, eles têm universidades. Então, você repara que é uma estrutura cultural dentro do país. Né? Agora, o que não pode mais é as escolas se isentarem desse tipo de discussão. As escolas, elas estão impregnadas de ovos, que eu chamo ovos de dragões, que estão dentro em função de interesses partidários, não da educação. Jamais da educação. É o Eupídio que xinga o PSDB, que xinga o Covas, que xinga não sei o quê, que xinga não sei o quê. Mas quando você vai ver, por exemplo, qual é a contribuição dos caras, eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar. Eu sou de um tempo, por exemplo, que as crianças levavam papel de pão para escrever. Não tinha caderno, não tinha lápis. Hoje não, hoje você já não tem esse tipo de problema, mas eles não enxergam nada disso. Então são os ovos de dragões. Normalmente os caras que querem ganhar sem fazer nada. Né? Então o que acontece? Não há necessidade do vereador ser letrado. É necessário que o povo cobre do vereador a sua condição, porque você botou o vereador para representar os interesses da população. A população não aparece, eles terminam cuidando dos interesses dos empresários, que é representado pelo executivo. Mas quando você vê assim, por exemplo, nas sessões da Câmara a gente vê às vezes um requerimento para ter informações sobre um contrato, sobre isso aqui, sobre aquilo, e na maioria das vezes eu percebo o seguinte, em todas as cidades, quando esses tipos de requerimentos não passam, é porque o prefeito tem a maioria. Sim. Né? Ele tem a maioria, então aí você já vê. E o que acontece? Exatamente essa maioria, o que é? Você vai ver a origem dele, tudo Zé Mané Pobrão. Tudo fulano que andou com o sapato furado no barro. Só que quando ele chega ali, o que ele está fazendo? A população não cobra dele, mas ele está sendo cobrado pelo executivo, que é o prefeito que representa os interesses desse contrato. O que você está dizendo, para meu entendedor, minha palavra basta, não precisa nem ir a fundo, né? Você entendeu? Então eles vão pro lado que interessa. Então aí entra a cultura, que é a covardia. Nós somos um povo extremamente humilde. Nós somos um povo que aceita tudo. Lamentavelmente, a nossa cultura é o de aceitar tudo. E quem aceita tudo? O povo. O povo é quietinho. Recentemente você viu a lambança que foi a questão da merenda.
Fornecedor de merenda avisou 30 dias antes que não ia mais, não sei lá por que motivo, não interessa o motivo. Certo. Pô, passou esses 30 dias e as crianças ficaram sem merenda. Né? Discussão na Câmara. Olha como é que você percebe, por exemplo, a fragilidade da estrutura do vereador. Discussão na Câmara, aquela coisa toda, o representante que defende os interesses da prefeita critica o vereador, um vereador que foi combativo, que uma situação dessa tinha que ter. Eu acho que tinha que prender todo mundo da prefeitura. É o meu ponto de vista. Faltou merenda nessa situação? É nessa situação? Tem que prender todo mundo. Alguém pisou na bola. E o que aconteceu? O vereador, que é o representante dos interesses da prefeita, que seria o líder da prefeita, acusa o vereador que estava acusando a falta da merenda, dizendo que ele não deveria avisar a Rede Globo, que ele deveria, que se fosse ele no lugar de quem acusou e de quem chamou a Rede Globo, ele teria enfiado a mão no bolso dele e comprado a merenda. Olha como ele não vai no núcleo do problema. Olha como ele não presta atenção no problema, porque olha como ele esqueceu o povo. Olha como ele defendeu a quem a prefeita hoje representa. E o que ela representa? Os interesses dos fornecedores das merendas. E o vereador que tinha que representar os interesses da população, um fez isso, ficou sozinho. Os outros todos passam a proteger a prefeita. Então você tem uma cultura brasileira, uma cultura nacional da submissão, uma cultura de um povo que não conseguimos ainda quebrar esse grilhão, que é um sabor de ser oprimido. Uma das coisas que me chama a atenção e que faz parte do nosso sistema é a questão do que fala assim, bom, mas é que aí estão fazendo oposição agora no nosso governo. Por que não fez o outro? Mas o discurso sempre de campanha é para derrubar o outro, né? Foi esse, olha, se eu entrar eu vou fazer diferente. Né? É verdade. E aí tem a Rede Globo também, né? Que o pessoal fala que comprou a Rede Globo. Eu não compro. Nossa, isso daí é outro absurdo. Não compra, diz não que dá. A prefeita falou, né? Diz que a prefeita falou que a Rede Globo faz parte do plano sólido. Não, a Globo... Olha, você tem sentido. Vou explicar para você rapidamente. A Rede Globo é uma das emissoras mais bem estruturadas hoje no Brasil com relação a profissional. Então a Globo não é aquela assim que tem o cara que filma, grava, faz reportagem e põe no ar. Ela tem o repórter, tem o chefe de reportagem, tem o pauteiro, tem o editor-chefe. Até chegar no ar, se você comprar, tem que ser muita gente até você comprar. Claro que em tudo na vida existe um toquinho, ô Miguel, me dá uma força lá assim. Mas eu acho que no caso de Jandira, eu acho muito difícil, né? É aquele velho troço, com exceção da verdade, né? Sim. A Globo não veio aqui falar nenhuma mentira. Não. Entendeu? Com exceção da verdade. Ah, não, a Globo veio aqui e mentiu. Mas não foi, velho, né? Então é impressionante, você vê que os vereadores, eles ficam ávidos, protegendo não mais o trabalhador que o elegeu. Mas na cabeça dele, ele tá... você não acha que na cabeça dele ele está defendendo o povo, mas na verdade ele defende às vezes um interesse, é isso que você quer dizer? É, mas qual é o culpado? A educação, que não ensina a população a olhar o vereador. E o vereador, ele se sente livre, e ele se sente perdido. A criança já cresce com raiva da política, a verdade é essa, né? De que de política é tudo ruim, tudo ruim, né? Na realidade, isso tem acontecido, mas isso tem levado muito mais um estado de corrupção para o próprio eleitor. Ele quem paga. Não, porque ele faz o seguinte, bom, como o cara, agora chegou a época da eleição, então você vai encontrar muito candidato e fala assim, não, o povo fica pedindo coisa para votar. Ah, o povo que é corrupto, o povo que é isso. Na realidade, é um espelho da corrupção. Porque o sujeito, quando ele faz esse tipo de coisa, ele tem na cabeça que ele só vai ver o sujeito a hora que o sujeito vai pedir o voto, depois ele não vê mais. Então ele pede. Fausto Amaral mandando um grande abraço aqui via Facebook também, um grande abraço para você. O Careca, quando você mandar abraço aqui, não fica mandando essas coisinhas que você manda. Olha, fala do vereador amarelo que virou o quê? Dá o nome, meu! O que é amarelo? Ah, ele mandou uma mensagem aqui. Fala do vereador que ficou amarelo porque não recebeu não sei o quê. Fala o nome do cara! Você acha que eu tô Será que ele não está falando do assalto da casa do Mirandinha? Não, como é que é o nome dele? Mirandinha se desenterrou. Tati, desculpa, eu sei que tem que Marcelinho. o programa, mas é que eu só vou ver aqui. Aqui, lembra de mim, aqui é o último dia de férias, o Caco trabalha no Tribunal de Justiça. Quinta, dia 8. Ele está falando que hoje é o último dia de férias dele. Sim. O Caco que assiste a gente.
Não, o Careca mandou aqui, só para terminar o bloco. Olha só o que ele mandou. Carequinha. Fala do vereador que se apertar seu botão ia tudo pelos ares. Mas ele amarelo saiu fora porque sobrava para ele também. Não sei. Dr. Zacarias Tadros está deixando a cidade de Jandira. Tem uns dados importantes do Dr. Zacarias, né? Ele teve, parece que 7 homicídios aqui no tempo dele. Ele resolveu 5 homicídios. 5. Ele tem Deixou 2 em andamento. 2 em andamento e eu acho que Jandira teve uma pessoa que ficou na história aí da cidade. E boa sorte, Dr. Zacarias, para onde o senhor for. Mas eu não sei, acho que ele vai, não sei para onde ele vai. Eu acho que esse caso do Dr. Zacarias a gente teria que fazer um programa. Vamos chamar ele para vir no programa. Vamos chamar. Eu tentei falar com ele hoje. Para ele vir no Pra ele programa. vir no Dr. programa. Zacarias, venha ao programa de quinta, venha fazer parte dessa mesa como o cão hoje fez. Otoniel, melhoras para você. Ele arrancou as orelhas. Ele arrancou as Otoniel. orelhas. Eu vou terminar o programa com uma frase de Facebook. Não gosta de mim? Não? Agora pergunta se isso muda alguma coisa na minha vida. Um grande abraço, fica com Deus, até quinta-feira que vem.